Fala pessoal, fala aí GP às 10, tudo bem? Estão vendo aí, né? Vai começar. Então vamos falar um pouquinho desse calendário que a Fórmula 1 divulgou na semana passada. As coisas vão começar aos poucos a voltar ao normal. Vamos lá. Havia já uma previsão, uma discussão para que se voltar à Fórmula 1, se começar, na verdade, a temporada em julho, né, com o Grande Prêmio da Áustria e finalmente na semana passada a FIA divulgou o início do calendário da Fórmula 1 em 2020. É bom a gente lembrar que o campeonato deveria ter começado no dia 15 de março, abril, maio, junho, quase 4 meses depois, 3 meses e 20 dias depois, é que a temporada vai começar. Em segurança, em países que são um pouco diferentes do Brasil, né? São países onde, por exemplo, as pessoas têm convicção de que a Terra é redonda. Vejam só, estranho, né? Tem convicção de que só é possível retomar qualquer atividade com algum grau de normalidade quando a curva de contágio, de mortes, desta terrível pandemia do coronavírus, a doença Covid-19, estivesse, se não controlada, pelo menos indicando uma clara queda, né, nesses números, a capacidade dos sistemas de saúde já bastante aceitável e tudo mais, né? Diferentemente, é claro, do que acontece no Brasil, onde nem números nós teremos mais, nem números para poder entender o que está acontecendo com as pessoas, com os sistemas de saúde, com o nível de contágio, a velocidade do contágio, as regiões onde isso está mais grave e menos grave, a gente não tem mais. Esqueçam, porque é política de Estado agora, política de governo, melhor dizer, a mentira, né? Os dados falsos, a manipulação dos números. Então a gente não sabe. Isso aí que nós estamos vendo, essas imagens do Grande Prêmio do Brasil do ano passado, eu não sei se a gente vai ver esse ano. Como é que a gente pode imaginar um contingente tão grande de pessoas, né, que estão envolvidas num Grande Prêmio de Fórmula 1, vindo para um país onde não se sabe se a doença vai estar controlada? Ah, mas é em novembro, gente, tem tanto tempo, imunidade de rebanho. Entende? Como nós vamos saber? O Brasil não tem Ministério da Saúde, não tem Ministro da Saúde. O Brasil virou um pária internacional. Ah, mas você é contra o futebol voltar e a favor da Fórmula 1? Você fala isso na televisão, no programa que você faz lá no Fox Sports. Não, eu não sou contra o futebol voltar, eu sou a favor de que tudo volte quando for possível. E quando será possível? Quando a ciência nos disser, quando as autoridades de saúde nos disserem, quando os infectologistas nos disserem, quando os governos e as autoridades puderem nos mostrar dados reais e nos apresentarem essas informações e puderem dizer, quando eles puderem dizer, olha, já dá. Por que já dá? Porque estavam morrendo 1.500 pessoas por dia e já não está morrendo mais nenhuma, como está acontecendo na Espanha, inclusive, né? Aliás, é engraçado o brasileiro se comoveu tanto lá para o final de março, metade de abril. Não, que final de março, já na primeira metade de março, com 300, 400 pessoas morrendo por dia na Itália, na Espanha, com as imagens do Papa no Vaticano rezando uma missa para ninguém. E aqui no Brasil morrem 1.500, 2.000, sabe-se lá quanto, não sei. Aliás, a falta de informações do governo me dá o direito, me autoriza a dizer quantas pessoas eu quiser, né? Mas enfim, quando a gente tinha algum dado confiável semana passada, teve um dia lá, acho que foi na quinta-feira, quarta ou quinta-feira, que nós tivemos 1.473 mortes no Brasil e o brasileiro não se comove. Vamos voltar, eu quero um shopping, por favor, eu preciso fazer compras. Ai. Eu preciso ir num jogo, preciso ver um jogo de futebol, precisa ter o Flamengo, precisa voltar a treinar, então os protocolos do Flamengo são maravilhosos. Gente, é uma insanidade, né? Mas, felizmente, ainda existe um pedaço do planeta onde as coisas são feitas com critério, cometem-se erros, claro, né? Mas cometem-se muitos acertos também. E esses países que foram incluídos nessas primeiras corridas, nessas 8 primeiras corridas do ano, sem público, né? São países nos quais
o controle da pandemia já é muito visível, né? E nós estamos falando de corrida a partir de 5 de julho, daqui a um mês ainda. Olha lá, eu pus imagens do Google, tá, gente? Do Google não, perdão, do YouTube. E tem propaganda, não sei nem o que é propaganda. Mas enfim, nós estamos falando a partir de 5 de julho, quer dizer, tem mais um mês para que a gente possa ver corridas nesses países. Áustria, Hungria, Inglaterra, Espanha, Bélgica e Itália. Serão 10 finais de semana a partir do dia 5 de julho, né, até 6 de setembro, 2 meses, com 8 finais de semana de corrida, o que é muito legal pra gente que tá louco para ver uma corrida, é claro. É mais fácil fazer corridas nesses países, em alguns países, Áustria sobretudo, por quê? Porque o autódromo é particular, a Red Bull vai lá e paga o fee do Liberty, faz 2 corridas, são 2 corridas que acontecem num autódromo particular, né, no autódromo da Red Bull, e com isso é uma região muito pequenininha, não vai ter público e ninguém vai correr para lá para ficar ouvindo barulho de carro do lado de fora do autódromo, então dá para fazer, porque são países que de fato já conseguiram um grau de controle muito alto, né, da pandemia. Eu tenho amigos que moram na Áustria, inclusive, e que já tem 2 semanas ou mais, talvez, acho que 2 semanas, que já estão podendo ir para as ruas, estão podendo passear no parque com todos os cuidados, etc. Então serão 2 corridas, primeiro na Áustria, ali na sequência uma corrida muito pertinho, que é a corrida da Hungria. A Hungria é um país também que tem um regime super autoritário, escroto pra cacete, mas sinceramente eu não tenho dados, números da Hungria, mas com certeza a Fórmula 1 tem, né? E com certeza eles permitem uma realização de uma corrida ali em segurança, inclusive, como eu disse, porque a distância para a Áustria é muito curta, então é só botar tudo dentro do caminhão, cruza a fronteira, estaciona dentro do autódromo, ninguém precisa fazer nada fora do autódromo, não vai ter festa, não vai ter nada, então dá para fazer a corrida. Na sequência nós vamos ter 2 provas em seguida na Inglaterra que começou a lidar muito mal com a pandemia e depois conseguiu corrigir os seus rumos, né? Depois uma corrida na Espanha, a Espanha também que felizmente já saiu, poxa, já passou do pico faz algum tempo, a gente teve na semana passada 3 dias sem nenhuma morte, muito legal, então imagina-se que daqui a um mês, mais de um mês, né, dia 5 de julho é a primeira corrida, depois nós vamos ter, como eu disse, são 2 na Áustria, uma na Hungria, 2 na Inglaterra, e aí sim nós vamos ter corrida na Espanha, a gente espera que até lá tudo já esteja de fato normalizado, ainda sem público. Todas essas corridas serão sem público, depois Itália e Bélgica, então nós temos um mini calendário aí de 8 provas apenas na Europa. E o que vai ser feito depois disso, não se sabe ainda. Vai depender, como dependeu essa primeira fase, dos países, das autoridades sanitárias e de saúde de cada um desses países, das restrições que possam ser impostas, né? A quantidade de pessoas, aos voos, a chegada dos participantes a esses países, como é que vai se dar, em que tipo de avião, que tipo de voo, em que hotéis eles vão ficar, se vai haver confinamentos, todo mundo vai ficar no mesmo lugar. Acho que cada país vai estabelecer um protocolo, mas é bom deixar muito claro, né, que todos esses países são países que já têm a pandemia sob controle. Algo que não acontece no Brasil. Então, saber se nós vamos ter isso aqui de novo, essas imagens são do Grande Prêmio do Brasil, nesse ano, não dá para saber. Eu sei, claro, a partir dos organizadores, que há um esforço muito grande, e uma torcida, sobretudo, né? Um esforço para realizar a corrida, para viabilizar a corrida do ponto de vista financeiro, mas uma torcida muito grande para que até novembro, sei lá, alguma coisa aconteça de bom, né, nesse país, que só tem recebido péssimas notícias há bastante tempo, né? Então vamos torcer, é só isso que dá para dizer. 8 corridas é um campeonato? Gente, é um campeonato. Se for preciso fazer só 8 corridas, que se façam 8 corridas, mas vai ser possível fazer mais, né? Vai ser possível porque a gente já teve Fórmula 1 no Texas, Fórmula Indy no Texas nesse final de semana. A corrida de Fórmula 1 será em Austin, é Texas também. Então, se houve Fórmula Indy é porque naquela região, embora os Estados Unidos também estejam lidando com essa pandemia de uma maneira muito errática, muito caótica, né? Mas espera-se que lá para o final do ano já dê para fazer, quem sabe, né?
O mesmo a gente pode dizer do México, talvez Abu Dhabi, talvez Bahrein, essas localidades da Eurásia, Rússia, onde ainda se espera que seja possível fazer corridas de Fórmula 1. Mesmo se não for, como eu disse, com 8 corridas, temos um campeonato. Ah, mas puxa vida, eram 22. Paciência, gente, nós estamos vivendo um momento completamente diferente, estranho, inédito, né, para a humanidade. E se for preciso fazer uma temporada com apenas 8 corridas, que se faça. A gente já sabe que no ano que vem os carros serão os mesmos de 2021, ninguém vai poder mudar nada, ninguém vai poder fazer chassi, já se sabe que temos teto orçamentário de 145 milhões de dólares, acho isso positivo. E o que pode acontecer com um campeonato de 8 corridas, para a gente fechar, para encerrar, é que a gente pode ter uma surpresa, né? Num ano normal, com 22 grandes prêmios, com o mesmo regulamento do ano passado, praticamente, né? A Mercedes era muito favorita, ganhar 22 corridas, mas 8 provas pode acontecer muita coisa, né? Provas em circuitos que nem todos eles favorecem a Mercedes. A Áustria, por exemplo, a gente viu a Red Bull andando muito bem no ano passado, a Inglaterra, a Mercedes deve andar bem, mas como é que será isso em Spa, onde a Ferrari também tem um motorzão e pode ser que dê um susto? Se for um campeonato de 8 corridas, ele é absolutamente imprevisível, né? Porque uma equipe como a Mercedes, ela, num campeonato de 22 provas, ela pode se dar mal em 3 ou 4 ou 5, mas num campeonato de 8, se você se dá mal em 3 ou 4 ou 5, você perde o campeonato. Então eu acho que o approach, a estratégia de cada um para essa mini temporada de 2020, aparentemente mini temporada, vai ser um pouco diferente do que a gente viu em anos passados, né? Justamente porque não há segurança, não há garantia ainda de que a gente vai ter mais corridas. Acho que teremos, tá? Acho que teremos. Não sei se eles vão conseguir chegar a esse número grande de 15 a 18 provas, né? Puxa vida, se conseguissem fazer 18 corridas, é quase que o campeonato inteiro de 2020, né? 2020 menos 4. E ainda assim é uma temporadona, né? A gente estava acostumado lá nos anos 90, campeonatos de 16 etapas. Estamos falando aí de uma possibilidade de fazer um campeonato de 18 corridas num período de tempo muito curto, né? De julho a dezembro. E vai ser uma farra para gente que gosta de Fórmula 1, porque vai ter corrida praticamente todo final de semana. Vai ser cansativo para todo mundo que trabalha, que participa, os pilotos, para as equipes, para os mecânicos, para os engenheiros, para os jornalistas e tudo mais. Agora, é uma possibilidade e para o telespectador é muito gostoso, porque a gente vai poder ver muita corrida uma em cima da outra. Vamos aguardar. Mas a boa notícia é que a boa notícia não é que a Fórmula 1 vai voltar, a boa notícia é que já há países onde dá para fazer uma corrida de Fórmula 1. Essa é a boa notícia, né? Como, a boa notícia é voltar ao futebol na Alemanha? Não. A boa notícia é que a Alemanha resolveu, soube lidar com a pandemia. A boa notícia é que Portugal soube lidar e por isso o futebol pode voltar. Diferentemente aqui do Brasil, em que o futebol quer voltar antes de o país resolver os problemas de saúde. Não é muito louco esse Brasil? É muito louco. Isso aqui é um hospício, é um manicômio. Vamos lá, 5 de julho, Grande Prêmio da Áustria, 12 de julho, Grande Prêmio da Estíria, lindo nome, aliás, que escolheram para essa corrida. As duas da Inglaterra vão se chamar Grande Prêmio da Inglaterra e Grande Prêmio do 70º aniversário. A Fórmula 1 fez 70 anos agora em maio, né? No dia 13 de maio, quando aconteceu a primeira corrida de Fórmula 1, Grande Prêmio da Inglaterra de 1950, sem grandes comemorações, impossível, mas vai haver uma corrida lá mesmo em Silverstone com o nome do 70º aniversário da categoria. E assim, a gente espera que aos poucos a vida possa voltar ao normal. Repito, no pedaço do mundo onde as pessoas têm quase certeza que a Terra é redonda. Aqui não, aqui a gente não sabe.